Então, pessoal, esse anúncio aí do Deutsche Bank, ele vai muito de encontro ao que eu penso, sabe? Muito de encontro ao que eu penso. Eles não acham que vai ser um bom negócio, não é um bom negócio, uma boa notícia para o dólar. Eles vêm com muita cautela esse acordo. E eu não sei, particularmente, tudo que eu penso, eu não sei se é questão genética ou de criação, mas o meu pensamento bate muito com o pensamento desses estrategistas do Deutsche Bank. Alguns acham que eles estão completamente equivocados, têm direito de achar que estão equivocados, têm direito de pensar como quiserem. Mas eu particularmente penso da mesma forma. Vou ler aqui as partes da reportagem. Primeiro diz o seguinte: esse anúncio supera nossas expectativas e também o melhor do que o mercado teria previsto em março. Supera as expectativas e é melhor do que o mercado teria previsto em março. Bom, tamanho foi o absurdo de colocar 145, que chegar a 30 realmente talvez seja melhor do que o mercado havia previsto. Mas isso é bom. Aí eles continuam, entanto, eles alertam que, embora o acordo reduza a incerteza, os benefícios parecem estar mais voltados para o crescimento global do que para o dólar americano. Perfeito. Claro, inclusive o Brasil. Porque, veja bem, a agricultura lá dos Estados Unidos já estava sofrendo para competir com o Brasil. O mínimo que seja taxado lá, o mínimo que tenha de tarifa a mais, complica muito a situação deles. Então o mundo vai observar que tem brechas. Se os produtos chineses lá, os penduricalhos, lá, as bugigangas, têm 30% de imposto, 30% é bastante. Pode abrir espaço para a Índia, pode abrir espaço para outros países. Então isso realmente eu penso. Pode, além do que, tem outro efeito. Então veja, essa questão da competição de outros países melhora e piora para os chineses e para os americanos. Mas agrava mais em relação aos americanos devido ao que eles comentam aqui para frente. Favorece mais o resto do mundo do que os Estados Unidos e, portanto, funciona negativamente para o dólar. Sim, se favorece mais o mundo, enfraquece o dólar. Perfeito. É um raciocínio muito simples, mas eles vão adiante. Essa mudança, no entanto, combinada com o afrouxamento fiscal de grandes economias como a Alemanha, Canadá, Austrália, Japão e o estímulo antecipado da China, está melhorando as perspectivas de crescimento global. Sim, perfeito. A Alemanha está captando lá 500 bilhões de euros. Tem um afrouxamento fiscal aí desses países, inclusive dos Estados Unidos. Agora a pergunta que eu faço: esse afrouxamento fiscal vai levar aonde? Porque o afrouxamento fiscal bem conduzido é uma coisa. Quando o Estado se endivida, mas a população investe, é uma coisa. Mas isso não acontece lá nos Estados Unidos. A população gasta, não investe. Então uma coisa é a Alemanha pegar 500 bilhões. A outra coisa é o japonês ter uma dívida 240% do PIB deles, enquanto outros países que chegam a 100% já estão de cabelo em pé. Mas veja, o japonês, ele pega capital pagando uma mixaria de juros para o cidadão japonês, pega esse capital e compra em títulos do Tesouro Americano. Tá entendendo o que acontece? É um bom negócio, quando você pega o dinheiro a quase nada. A quase nada. Mas os Estados Unidos não está pegando dinheiro a quase nada, está pegando cada vez, tendo que pagar mais inclusive, para atrair o investidor que está desconfiado com a economia. Vamos lá, vamos continuar. O cenário de uma perspectiva melhorada para o crescimento global, no entanto, não é essa panaceia que muitos esperam, já que a postura fiscal dos Estados Unidos permanece uma incerteza fundamental. Exato. A postura fiscal deles. E veja, eu lembro de aulas que eu tive em filosofia, e filosofia é uma matéria que eu nunca pedi equivalência nos cursos, eu sempre fiz. Eu fiz filosofia em administração, e economia, em publicidade e direito. Fiz nas 4 faculdades, eu fiz filosofia. Podia ter pedido, ter tentado, né? Pedir uma equivalência, mas nunca quis, porque é uma matéria fantástica. O Sócrates, ele dizia assim, às vezes é melhor a pessoa não gozar de saúde perfeita.
Às vezes uma doença, uma limitação pode salvar a pessoa. Isso é verdade. Olha as limitações que o povo japonês tem. Olha as limitações que, em termos de território e tal, que o povo alemão tem. O povo alemão passou por 2 grandes guerras e perdeu as 2. E a maior economia, o maior PIB da Europa, ultrapassando a Inglaterra, que foi vencedor. Alguma coisa até contando o ponto para os alemães, não é verdade? Passou o PIB da França, passou o PIB dos vencedores. Mas o que é isso? O bom uso do dinheiro que ganha. Então não vejo problema a Alemanha emprestar 500 bilhões de euros. Eles vão saber o que vão fazer. Não vejo problema da dívida do japonês ser 240% do PIB. Não. Agora, dos Estados Unidos, aí é problema. Então a postura fiscal deles é muito ruim. Muito ruim. E continua assim. Visibilidade ainda baixa sobre como os falcões e as pombas fiscais republicanos reconciliarão suas diferenças. E os pombas fiscais, sobre como os falcões e os pombas fiscais, a tradução é por inteligência artificial, então é um pouco complicado. Mas o que ele quer dizer isso? Ele quer dizer, o Deutsche Bank quer dizer o seguinte, tem que esperar, tem que ver o que vai acontecer, os republicanos estão divididos. Uns querem aumentar o teto da dívida, outros não. Na linha dos alemães, os Estados Unidos tinham que passar pelo choque de austeridade e aprender a trabalhar. E aprender a não desperdiçar. Eles foram obrigados a fazer isso pós-guerra. Eu fiz um curso uma vez com um japonês em São Paulo, no Hilton. O Hilton é um hotel muito bom. Tá? E ele era dono de uma multinacional no Japão. E ele falou que um dia, quando ele era pequeno, o que motivou ele a crescer, a vencer na vida? Ele era bem pequeno, no Japão pós-guerra, e um dia ele chegou em casa, e eles não tinham o que comer, estava bem difícil a situação. Um dia ele chegou em casa e chamou o cachorrinho deles, e o cachorrinho não atendeu, e eles estavam almoçando. Daí, enquanto eles estavam almoçando, ele perguntou para a mãe onde é que estava o cachorrinho, e a mãe apontou para o prato dele. A carne que estava no prato dele era a carne do cachorro de estimação dele. Ele ficou tão nervoso que botou tudo para fora, vomitou. E cresceu pensando em nunca mais ter que passar por aquela situação. Quantos alemães passaram por essa situação? Quantos japoneses passaram por essa situação? Quantos chineses passaram por essa situação? Isso causa marcas, cicatrizes muito grandes. Muito grandes. É mais ou menos como dizer, também eu faço a comparação. Será que para as famílias de Israel que sofreram o ataque do Hamas, se cessar a guerra entre os dois, será que vai mudar o sentimento em relação ao palestino? Ou será que o palestino, independente de tirar o Hamas, vai mudar o sentimento que ele tem em relação aos israelenses? Será que vai mudar? Bom, gente, vamos continuar aqui. O assunto ficou um pouco pesado, né? Vamos lá. Então é isso. O Deutsche Bank, eu tenho um pensamento muito parecido com eles. E também tem a interpretação da escola austríaca do que seja inflação, né? Inflação não é os índices do governo. Para você saber da inflação de verdade, você entra no site do Banco Central e vê quanto de moeda que está circulando. Quanto de moeda estava circulando vamos dizer, há 10 anos atrás? 100? Quantas moedas estão circulando agora? 200? Então a inflação foi de 100%. Compreende? Não são os índices que o governo libera aqui. Isso segundo a escola austríaca. Tá? Então nós temos um pensamento mais conservador. E é por isso que eu acredito que o dólar acaba saindo dessa negociação enfraquecido, não fortalecido. É um erro acreditar que o dólar saiu fortalecido. Tudo bem. Para quem gosta dessas oscilações aí para brincar de videogame com o mercado financeiro,
É válido. Mas para quem quer consistência e seriedade, eu acredito que deve ouvir o conselho de outras pessoas. Veja, o nosso maior investidor aqui na Bolsa de Valores brasileiro já está de cabelo branco também, né? Ele diz assim, não, empresas de varejo não invisto. Olha o conservadorismo. Aliás, existiu uma grande empresa de varejo, uma grande rede de varejo que não conseguiu nem entrar na Bolsa de Valores. Porque os caras percebem o esquema. Faz duas dívidas para pagar uma, 4 para pagar 2, 8 para pagar 4, e assim, uma hora história. Uma hora história. O negócio é feito para quebrar. Bom, isso é outro assunto. Mas o Warren Buffett, ele fala, não invisto em empresa de internet. Os caras não tem nada. Não existe nada palpável. Tá entendendo? Mas, se não quiser seguir os meus conselhos, se achar que eu sou conservador demais, fica à vontade. Ninguém é obrigado. Não é? Mas eu não vejo com bons olhos o que está acontecendo, não. Porque essa mistura de gastos excessivos em besteira, em bugiganga, drogas, endividamento e falta de cuidado com saúde, acho que inventaram a pólvora, né? TNT é uma mistura, né? Algum químico aí, alguma pessoa que lembra das aulas de química? Então me lembra mais ou menos isso, uma mistura de alguns elementos que boa coisa não pode dar. Você está compreendendo? Boa coisa não pode dar. Com bons ingredientes, bom na cozinha, pro pouco que eu conheço de cozinha, mas com bons ingredientes, um pouco de bom senso, né? E cuidando do sal e do fogo, a chance de fazer uma coisa bem feita é razoável. Razoável. Agora, com ingredientes ruins, experimenta fazer uma carpa, por exemplo. Foi a única coisa que eu comi na minha vida que eu dei uma garfada e não consegui comer. Tem gente que consegue fazer carpa ficar bom, mas aquele gosto de barro, aquele cheiro horroroso, passei vergonha na casa de um amigo meu, mas não comi. Bom, gente, compartilhe, comente, mande um like, mande um valeu, se inscreva, torne-se membro, faça qualquer coisa, só não fique parado. Até a próxima.